Boa noite a todos. Estou gravando esse vídeo aqui para aqueles que não assistiram a aula dessa semana e também para aqueles que assistiram e de repente quer fazer uma revisão, né, sobre tudo aquilo que nós tratamos na quarta-feira. Vamos falar de uma ferramenta que é de extrema importância aí para a área de qualidade. E aí eu vou colocando um exemplo e aí no decorrer desse exemplo a gente vai ver como é que essa ferramenta se encaixa. Coloquei aqui, ó, reclamações dos clientes. A gente está seguindo essa linha porque as ferramentas elas são usadas justamente quando acontece uma reclamação, seja de um cliente interno ou externo, né? A gente precisa tratar isso, então as ferramentas aqui não vai nos dar o auxílio para que nós possamos tomar a ação correta. Então, depois que você recebe as reclamações, qual é o passo que eu preciso fazer? O segundo passo é realizar a coleta de dados, porque sem dados, né, eu não consigo gerar informação. E a informação é extremamente importante para tomar decisão. Recebi a reclamação, eu preciso entender, né, a abrangência dessa reclamação. E aí depois que eu faço essa análise, né, dessa reclamação, de algumas reclamações que os clientes têm feito, aí eu colhi esses dados e já tenho essa informação aqui, ó. Entende-se que defeito tem 12 reclamações, demora 32, substituição 8 e conserto 19. E aí qual é o próximo passo? É juntar as categorias com menor frequência sobre o nome outros. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então continua lá, né? Defeito 12 reclamações, demora 32 reclamações, substituição 8 reclamações, conserto 19 e outros 13. O que seria esse outros? Outros seria outras reclamações que foram feitas, porém em baixo volume. Baixo volume, vamos supor que só talvez uma pessoa reclamou de um item, mas duas pessoas reclamou de outro, uma reclamou de outro item. Então, se nós formos colocar todos esses itens, já fica uma tabela muito grande, um gráfico muito grande de informação. Então, o que é que a gente faz? Para ficar mais prático, né, e mais assertivo, né? A gente junta todas essas categorias de baixo volume e coloca o nome outros, né? E junta tudo. E aí, nesse quinto passo agora é fazer a ordem de frequência, né? Então, como é que seria essa ordem de frequência? Demora 32, que é o item que as pessoas mais reclamaram. Aí vem o conserto com 19, defeito com 12, substituição com 8 e outros com 13. Aí vocês podem estar me perguntando, por que que outros que tem 13, né, tá no final? Porque lembra que outros é a junção de várias categorias. Então, por mais que quando você junta todas as categorias e coloca o nome outros, ele sempre vai ficar no final, porque ele é a junção de várias reclamações de baixo volume, tá? E aí a gente faz uma tabela, né? Essa tabela, ela pode ser feita no papel, mas muito mais prático fazer no Excel, né? Ou qualquer outra ferramenta, né? Talvez tenha um Minitab também, mas o mais usado é o Excel. Então, como é que faz a tabela? Coloca-se um título, em uma coluna coloca categoria e na outra frequência, né? Aí fica aí até melhor para visualizar, né? Demora 32, conserto, né, da peça 19, defeito na embalagem 12, substituição da peça 18 e outros 13, que é o baixo volume. Só que tabelas são poucos convincentes, né? Porque a tabela, de fato, para quando você vai levar isso para uma reunião, para a tomada de decisão, ela não é muito visual, né?
para que as pessoas enxerguem logo o que precisa ser feito. Então é muito melhor fazer um gráfico, né? A gente já pega essa tabela que já está pronta, que foi montada, e aí sim a gente vai fazer um gráfico. Então nesse gráfico, lembrar que são dois eixos, né? Tem um X e o Y, embaixo ali no X, na horizontal, é colocado as categorias. E no Y ali é a frequência, né? Que ali é chamada de escala. Isso eu posso fazer até no papel também. Então, se eu for fazer no papel, o que é que eu faço? Coloco o nome aqui embaixo das categorias. Aqui vai estar a escala. E aí vou desenhando conforme a frequência que nós coletamos nos dados ali, né? Lembrando que a altura ali vai ser igual à frequência de reclamação que nós vimos ali anteriormente. E aí o importante no gráfico é sempre colocar um título, né? Para ficar mais claro, né, do que está sendo tratado. Então eu coloquei aqui reclamações. Lembrando aquela tabela, lá no programa do Excel, se a gente selecionar aquela tabela ali já pronta e for lá e inserir, tem a parte de gráfico, botar gráficos em coluna, vai aparecer uma tabela como essa aqui, já pronta, né? Automática, com essa escala aqui do lado, com a numeração, as categorias aqui embaixo. Não é muito mais visual, né? Dessa forma. Então ali está bem claro, demora 32, ou seja, está ali na escala entre 30 e 35, né? Conserto que foi 19, está ali um pouquinho abaixo de 20, né? Defeito que foi 12, está ali, né? Entre 10 e 15. Substituição que foi 8, está entre 5 e 10. E outros que foi junção de baixas categorias, né? Está 13, né? Lembrando que ali na escala ali é a frequência e aqui embaixo as categorias. Então ficou bonitinho o gráfico aqui, um gráfico simples que dá para todo mundo fazer. E agora é só olhar o diagrama de Pareto ou gráfico de Pareto. Talvez eu não tenha falado do início, mas essa é a ferramenta chamada gráfico de Pareto, ou diagrama de Pareto, né? E essa é uma ferramenta muito boa para ser usada, principalmente para saber que decisão a gente precisa tomar. Porque todos os dias praticamente acontece talvez reclamações, desvios, não conformidades. E se a gente for querer abraçar tudo, a gente não consegue. A gente vai ficar com uma grande dificuldade. Então o que a gente faz? A gente faz um pareto, saber aquilo que mais se repete, qual é a frequência maior, né? E aí, fazendo esse pareto, a gente vai priorizar nossas ações. Por exemplo, se numa reunião apresentasse um gráfico como esse, a diretoria ou a gerência, a supervisão, aonde será que eles iam dizer, não, a gente precisa tratar, começar por aqui? O que é que vocês acham, né? Qual item ia começar a tratar? Então, logicamente, seria no item da demora, né? Demora na entrega, porque 32 reclamações foram feitas. Então, esse seria o primeiro item. Se eu fosse pegar dois itens para trabalhar, seria esse. Demora e conserto, né, da peça, né? Com 19. Então, observe-se que a gente não precisa tratar tudo de uma vez, mas vai tratando aos poucos, né? E aí, quando resolve um, vai para o segundo item que mais se repete. E aí, se for fazer a pergunta do que mais reclamam os clientes, fica fácil, né? Sobre demora, né? E aí, o fabricante, ele concorda, né? Não estamos honrando os prazos de entrega e faz outra pergunta. E aonde estamos perdendo mais dinheiro? Então, se alguém na reunião perguntar, sim, entendi que aqui é a frequência, tem essas reclamações, mas desses itens aqui, qual desses a gente perde mais dinheiro, né?
Então, se o foco foi nessa questão de custo, de onde está saindo mais dinheiro, aí nós temos que fazer uma outra análise. E essa análise, ela parte do seguinte princípio aqui. Eu preciso sentar com alguém de custo, né? Que faz análise de custo, para entender que quanto que custa, né, para a empresa cada reclamação realizada aqui. Então, fazer só um exemplo aqui. Vamos imaginar que para cada item reclamado de demora tem um peso de 2, né, relacionado a custo. Se for conserto, vai ter o peso de 3. Mas se for defeito, tem um peso de 10. Substituição tem um peso de 2. E aí, qual o item eu deveria começar, se for analisar aonde está se perdendo mais dinheiro? Então é só fazer a multiplicação. Se eu já peguei aqui com análise de custos, o que a demora tem um peso de 2, é 2 vezes 32, que vai dar 64. 19 eu disse que tem peso de 3, né? Então seria aqui 57. Então já continua a demora na frente com 64, né? Defeito eu disse que tem 10. Então aqui seria 120. Então defeito já passaria à frente, tinha que fazer um novo gráfico. Porque defeito relacionado a custo, né, ele passa da demora. E substituição, que era peso de 2, ficaria 16, seria ali mesmo, né? Então observe-se que vai depender muito, né, do que, né, a diretoria ela propõe para resolver. Se for custo, eu faço análise diferente, chamando a ajuda da análise de custo. Mas se não for custo, for aquilo que mais se repete, frequência que é o natural do gráfico de Pareto, eu vou seguir aquilo que tem uma frequência maior. Então ficou claro para vocês? Essa foi a aula que nós tivemos quarta-feira. Espero que tenha ficado claro para todo mundo aqui que é uma ferramenta muito útil, né, no mercado. A gente usa muito aí, principalmente nas reuniões de análise crítica, né, para saber qual vai ser o foco de nossa direção, né, de nossas tomadas de decisões. E espero que vocês tenham aprendido aí. Beleza?